Não existe um universo único. Existem vários. Um multiverso. Nós temos a tecnologia para viajar entre os universos. Mas viajar é altamente restrito e policiado. Não existe só um de você. Existem vários. Cada um de nós existe no tempo presente em universos paralelos. Havia equilíbrio no sistema. Mas agora, existe um poder que quer destruir o equilíbrio para que ele possa se tornar o único. Hoje eu queria falar de uma coisa muito interessante, uma coisa que eu experimentei na minha vida e tenho buscado aprender mais sobre isso. Só que para isso a gente precisa entender que a gente tem que se libertar de crenças limitantes, atitudes limitantes, que impedem que a gente possa fazer uma análise detalhada daquilo que a gente vai falar, né? Uma coisa que eu já comentei em um outro vídeo, foi até no vídeo que eu falei sobre a caverna, é que nós vivemos várias realidades simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. Algumas acontecem ao mesmo tempo, outras em períodos de tempo diferentes. Eu ainda não sei ao certo ainda definir com exatidão. Ainda preciso desenvolver muito isso ainda. E antes de você se questionar como eu sei disso, por quê, eu fiz uma viagem astral e eu pude vivenciar 7 realidades diferentes na minha vida. Realidades simultâneas que estão acontecendo, e sei que elas estão acontecendo simultaneamente porque os fatos ocorrem com os mesmos personagens, só que com enredos diferentes. Exemplo, em uma vida, na minha vida aqui, eu estou vivendo de uma forma. Numa das vidas que eu pude acessar, eu estou vivendo de outra forma, mas em um outro enredo, com outras pessoas. Numa outra vida eu convivo com outras pessoas diferentes, tenho um trabalho diferente, mas as pessoas, os personagens estão lá. Só que cada um tem uma atuação diferente, né? E eu passei muito tempo perguntando para mim mesmo, cara, será que isso é verdade? Será que não é? E desde então comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar mais. Eu gosto muito dessas coisas e comecei a me aprofundar mais. Até que eu descobri uma coisa chamada registros acásticos, que nada mais é que basicamente, né, um banco de dados de toda a sua existência aqui no mundo, né? E eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a me aprofundar e consegui ter acesso a informações, né, muito preciosas. Eu achei muito interessante quando eu ouvi falar sobre isso. Quando eu assisti aquele filme A Viagem, né? Ali mostra exatamente que todas aquelas existências que acontecem ali com Tom Hanks, elas fazem parte de todo o histórico que está registrado nos registros acásticos, né? Porque se você observar, assistindo o filme, nós vemos vários enredos de várias vidas acontecendo em tempos e épocas diferentes, né? Se a gente levar para o contexto religioso, a gente vai entender isso como o que os espíritas falam, né? Sobre a reencarnação, sobre o que os ocultistas falam, que para cada vida que você vive, você vai para um plano superior ou inferior, né? Então é muito interessante isso, né? E eu descobri que dentro dos registros acásticos, ele é dividido em pilares, né? Alguns deles, né, que eu me foquei mais e assimilei mais, que nos registros acásticos você pode acessar informações sobre as suas vidas anteriores, você pode acessar informações sobre as suas vidas posteriores, sobre os objetivos que você tem aqui nessa vida, quem você realmente é, de fato, vivendo aqui nesse plano terreno.
E uma das coisas que eu mais gostei e que eu descobri que eu tenho acesso muito fácil é o paralelismo. O paralelismo nada mais é que a demonstração, né, de que realmente a nossa vida ela acontece de várias formas paralelas, né? Que o conceito de realidade multidimensional realmente existe, né? Eu consegui acessar 7 realidades diferentes da minha própria existência. Em cada uma delas, eu pude ver vários fatos acontecendo, todos de forma diferente, mas os personagens eram os mesmos, né? Para você ter uma ideia, nessa vida terrena que eu vivo hoje, eu tive um relacionamento com uma pessoa e a gente já não está junto já faz mais de 8 anos. E quando eu acessei os meus registros acásticos o ano passado, em outubro, novembro precisamente, eu descobri que em uma dessas vidas a gente está junto. Em uma dessas vidas a gente vive uma vida maravilhosa, a gente tem filhos. Em uma outra realidade que eu acessei, a gente não está junto, mas a gente é muito próximo. E ela está passando por um momento muito difícil, a qual aqui nesse plano terreno ela já viveu. E lá nessa realidade ela ainda está vivendo esse problema ainda. Problema com drogas, né? Eu levei muito tempo para acreditar em algumas coisas, mas os fatos me fizeram acreditar mais ainda. Porque coisas tão diferentes acontecendo em realidades diferentes são muito próximas daquilo que eu vivo hoje, né? Se você pegar aquele filme O Confronto com o Jet Li, para quem nunca viu esse filme, você vai ver isso lá acontecendo, né? O enredo desse filme não conta com esses detalhes, né, sobre registros acásticos e tal, mas você vai ver que uma das vidas, né, uma das vidas do Jet Li, ele descobriu isso. E o que ele começou a fazer? Ele começou a acessar todas as realidades que existiam para eliminar, né, ele mesmo, porque isso tornava ele mais forte. E o Jet Li, né, como um personagem muito legal, muito gente boa, a cada dia que passava ele ficava mais forte, mas ele não sabia o porquê isso acontecia, né? Então é muito interessante isso. Eu sempre tive uma visão de que não faz nenhum sentido quando você olha para alguns contextos religiosos sobre a criação do mundo, do universo, das pessoas, e simplesmente responder uma pergunta dizendo, não, a nossa vida é só isso daqui, daqui a gente vai para o céu ou vai para o inferno, né? Não faz muito sentido, né? Como eu já disse em outras ocasiões aqui, tudo que a gente vê de filme que fala sobre ficção científica, na verdade a ficção científica é baseada na realidade, não é o contrário, né? Se você olhar esses dois filmes, O Confronto e A Viagem, você observa nitidamente que isso é presente, né? Um conta realmente como esses registros funcionam, né, que eles são reais, e o outro mostra como essas informações elas realmente são armazenadas em algum lugar, né? Por isso que eu tenho na minha vida de que o que a gente está vivendo aqui, as experiências que a gente passa por aqui, nada mais são de que um aprendizado, né? Talvez são várias realidades acontecendo, como foi o que eu me questionei e cheguei à conclusão de que nós vivemos, eu não sei ao certo quantas realidades cada ser humano vive, mas eu encontrei uma informação muito interessante que eu vou trazer futuramente num outro vídeo falando sobre Urântia, que lá realmente mostra que existem 7 realidades diferentes. Então eu me cheguei à conclusão de que realmente o que aconteceu comigo não foi uma mentira, não foi uma ilusão da minha cabeça. Porque lá menciona que existem 7 realidades diferentes em um cenário multiversico, né? E eu pensei, bom, eu acessei 7 realidades, né? Então realmente isso faz sentido, né? O que me faz acreditar que realmente nós somos seres multidimensionais, né? Porque eu consegui acessar várias realidades diferentes, pude ver vários enredos acontecendo diferentes, né?
mas os personagens eram os mesmos. E antes que alguém pergunte assim, mas como você tem certeza que realmente você estava vivendo uma realidade lá? Porque justamente quando eu volto para lá, eu paro, a minha consciência, ela volta exatamente da onde eu tinha parado. Por exemplo, se da última vez eu saí daquela realidade, eu estava, por exemplo, cozinhando, quando eu volto para lá de novo, eu volto naquele mesmo momento onde eu tinha parado ali cozinhando, cara. Então é difícil dizer que isso não é real. Como que uma coisa que eu vivo hoje, se daqui a uma semana eu voltar a me conectar naquela realidade de novo, eu continuo exatamente de onde eu parei. E a minha memória é muito boa, a minha memória é fotográfica, eu consigo registrar muitas coisas que acontecem na minha vida. Eu aprendi muitas coisas na vida justamente por ter uma memória assim. E várias vezes que eu me conectei nessas realidades, eu voltei da onde eu tinha parado. Exatamente no último momento onde eu me desconectei dela, eu voltei para aquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, falando a mesma coisa. E quando eu cheguei lá, eu consegui enxergar que eu tinha voltado para aquela realidade de onde eu tinha saído, né? E cada dia mais é uma descoberta. E eu me sinto muito feliz por cada dia mais estar descobrindo coisas. Eu ainda vou trazer mais algumas coisas aqui ainda sobre a minha vida, sobre os acontecimentos que tiveram aqui em 2021, que me mostraram muito mais coisas do que eu imaginava. Por isso que no início do vídeo eu falei que para ouvir esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, as pessoas têm que se libertar de crenças limitantes, de formação de opinião que já foi construída, porque a vida é uma evolução, gente. Basta você olhar no mundo ao seu redor. Não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Só olha o mundo ao seu redor. Observa como a natureza funciona. Observa como o clima funciona. Observa como esse universo que a gente vive funciona, que você vai entender. E para eu chegar a esse nível de entendimento, eu tive que me libertar de muitas crenças limitantes. Eu sempre fui muito praticante da meditação. Eu alcancei muitos níveis de consciência que me fizeram aprender mais e evoluir mais como ser humano, de ter uma mente mais aberta, para ter a capacidade de interpretar as coisas que eu vou aprendendo, né? E é muito interessante isso. Eu ainda vou falar mais sobre os registros akáshicos aqui, de quais formas você pode conseguir se conectar a isso. Já te digo que você não precisa de ter cartomantes, de pessoas que têm um poder supremo. Não existe nada disso, gente. Você já é um ser completo. Você já é uma divindade em si, com seu eu superior, dotado da energia da fonte criadora. Você tem a capacidade de fazer isso. Basta você se permitir. Para você conseguir fazer isso, para alcançar esse nível de canalização, você primeiro precisa se libertar. Eu vou trazer também futuramente mais técnicas específicas para ajudar aqueles que se interessam por esse tipo de coisa, para que eles possam canalizar suas energias e conseguir também fazer as descobertas que essas pessoas têm interesse, né? Para essas pessoas se descobrirem e quem sabe, né, obter as informações importantes na sua vida, né? Eu acho que para mim não faz muito sentido você viver uma vida sem ter um ponto focal de onde você está e para onde você vai. E para a gente saber isso, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar informação, senão a gente não vai conseguir.